A maioria das empresas trata acessibilidade como pauta de RH. Na prática, é uma questão de compliance, de ranqueamento, de visibilidade nas IAs e para fazer com que você não receba uma notificação do Ministério Público no seu jurídico. Neste vídeo, em poucos minutos, vou te demonstrar dois objetivos, dois benefícios muito concretos com o uso de acessibilidade e um case real. Vem comigo. Os gestores geralmente subestimam a acessibilidade e eu te provo isso. Quando você olha para o backlog das empresas, a acessibilidade fica lá no fundinho, ninguém olha. Depois a gente resolve. Qual que é o grande problema disso? Primeiro, o site fica inacessível, dificulta o acesso à leitura do Google, consequentemente te penaliza no ranqueamento, dificulta também o acesso à leitura dos crawlers das IAs e, consequentemente, vai te citar menos e você vai ter menos visibilidade nas IAs. Sem contar, é claro, na dificuldade dos usuários, que no Brasil são quase 50 milhões que não vão conseguir acessar o seu site, porque o leitor de tela que eles utilizam se depara com um site inacessível, mal estruturado. E para resolver isso, as coisas estão lá no fundinho do backlog, despriorizado. No Brasil, nós temos a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Mas, infelizmente, todas as empresas têm lei que elas respeitam. LGPD, compliance, tem ISO, tem várias outras coisas, mas não tem um site acessível. Não tem um site acessível e perde audiência, perde ranqueamento e cria risco jurídico que pode chegar a ter um problema muito mais sério. E talvez o custo e a problemática pode ser muito maior do que resolver os problemas de acessibilidade, que, embora não priorizados, devem entrar em algum momento na sua pauta, para você não ter risco e, consequentemente, ter muitos e muitos benefícios. Mas isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E eu vou te mostrar o jogo, como ele é simples. E vou demonstrar um case de um cliente nosso que estava muito, mas muito exposto em relação à acessibilidade e decidiu priorizar isso e resolver e teve muitos benefícios, além de estar juridicamente blindado. O primeiro pilar junto desse cliente foi o famoso juntar a fome com a vontade de comer. Estava exposto juridicamente por questões de acessibilidade e, ao mesmo tempo, com baixo ranqueamento no Google, com baixa citação pelas IAs. As 4 principais: ChatGPT, Perplexity, Claude e Gemini. Basicamente, vou citar aqui algumas coisas que foram feitas. Primeiro, atacar as imagens sem alt text. O alt text é um texto descritivo para as imagens. Da mesma forma que um cego não consegue visualizar uma imagem e depende dessa descrição para que o leitor de tela que ele utiliza diga para ele do que se trata aquela imagem, os bots é a mesma coisa. Ele precisa dessa informação. Outro ponto muito importante e super simples são as heading tags. Toda página deve ter um H1 e as informações dessa página precisam ter uma hierarquia, H1, H2 até o H6. Então, quando você estrutura todo esse conteúdo, ele fica muito mais fácil de ser lido, de ser digerido pelos leitores de telas, pelos bots, pelas IAs e, consequentemente, fica muito mais estruturado o seu projeto. E, por fim, GEO na prática, ou Generative Engine Optimization. A gente já percebeu que os bots das IAs, eles são mais restritivos do que o bot do Google. O que eu quero dizer com isso? O bot do Google, ele usa a versão mais recente do Chrome, ele consegue processar alguns recursos, algumas questões de JavaScript, o bot das IAs não. Então, quanto mais acessível for, mais fácil vai ser a indexação por eles. Então, esse foi o pilar 1. Atacar as imagens sem alt text, organizar os heading tags e avançar muito mais com o GEO, Generative Engine Optimization. O segundo pilar é um compliance real e nada de burocracia. WCAG, ou Web Content Accessibility Guideline. Ele é um padrão internacional que todo mundo segue, que todo mundo se orienta para validar se um site está acessível.
Ele valida questões muito simples como o contraste entre a cor de fundo e a cor de um texto, para ver se aquilo ali dá uma legibilidade. Se o site ele é passível de ser navegado com teclado, ao contrário de somente com o mouse. O texto alternativo, como eu citei, legendas em vídeo e por aí vai. É uma regra de questões para serem auditadas. Não é uma lista infinita, não. É algo muito passível de ser implementado, de ser validado. Empresas que estão levando esse tipo de compliance a sério, elas estão auditando todos esses pontos e tendo isso como uma checklist interna para poder garantir que o site ou qualquer outra presença digital que elas tenham estejam altamente acessível e dentro desse compliance estabelecido pelas empresas. Na teoria, como sempre, parece simples. Na prática, nem sempre é do mesmo jeito. E aí eu vou descrever para você aqui um case recente que nós tivemos com um cliente que chegou para a gente de um jeito assim bem problemático em questões de acessibilidade e as coisas não foram tão simples quanto pareciam ser. Esse cliente que eu vou citar agora é do setor de serviços, B2B, empresa muito séria, sólida, com uma área de compliance muito estruturada, muito organizada, um time muito competente. E numa reunião interna que eles tiveram, o time jurídico fez a seguinte pergunta: estamos expostos à LBI, ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão? E aí foi um silêncio na sala. Tinha o CTO, tinha o CMO e por aí vai, um olhou para o outro e aí ninguém soube dar uma resposta muito afirmativa. Falaram que daria uma resposta depois, fizeram algumas pesquisas, algumas questões e foi aí que chegaram até a gente, dado essa exposição em que eles estavam em relação à LBI. Dado o cenário da empresa totalmente organizada em questões de compliance, eles queriam se organizar e resolver tudo isso. Primeiro ponto que nós fizemos, pegamos o que eles já trouxeram, que eles tinham levantado, colocamos de lado e rodamos algumas ferramentas que a gente sempre roda para analisar como que está a acessibilidade e outras questões dos sites. E uma delas que a gente mais usa aqui é o Sitebulb. Só para você ter uma ideia, a gente analisa 330 elementos de cada página dos sites dos nossos clientes. E aí o que nós encontramos foi o clássico. Milhares, o site é muito grande, milhares de imagens sem alt text, vídeos sem legenda, páginas com 2, 3 H1s, páginas sem H1, estrutura de embedding tags toda desestruturada, navegação por tab não existia, formulários sem labels e uma série de outras questões. Então, a partir dessa auditoria que fizemos, juntamos com o que eles trouxeram para a gente, montamos um grande backlog e aquilo ali virou pauta do que nós iríamos atuar. Nós consideramos como foco o WCAG 2.1 AA. WCAG, para quem não conhece, é Web Content Accessibility Guideline. Ele que dita as regras se um site está acessível ou não. Então a gente precisava ter esse norteador, né, um padrão internacional para poder balizar e dar essa segurança para o jurídico. Então a gente fez isso, consequentemente o jurídico ficou respaldado com essa questão. No Lighthouse, no tópico de acessibilidade, o site ficou muito bom, estava num nível muito crítico. Todas as questões pontuadas no Sitebulb foram resolvidas 90%. Todo o time passou a ter uma visão diferente ao cadastrar, ao publicar novos conteúdos e novas páginas. Então a empresa conseguiu o que ela precisava no primeiro momento, que era não ficar exposta juridicamente, ter mais um item para agregar no seu hall, né, de questões ali de compliance. E além disso, conseguiram ranquear melhor, o que agradou bastante o time de marketing, além de começar a aparecer em citações pelas inteligências artificiais. E esse padrão, ele se repete. Embora a prática é diferente da teoria, mas eu confesso, é muito mais simples do que parece. O importante é começar e principalmente priorizar os itens de acessibilidade no seu backlog. Recapitulando, a acessibilidade é preciso ser enxergada como questões de infraestrutura, não de RH, não de design. A gente precisa tratar isso muito mais a sério.
até porque isso afeta diretamente o SEO, ou seja, o seu ranqueamento no Google. Isso afeta diretamente a sua citação nas IAs e isso afeta diretamente a sua exposição jurídica segundo a LBI. Se você quiser ver na prática exemplos de auditoria, aqui no nosso canal tem vários vídeos em que eu detalho como a gente faz isso, as ferramentas que nós utilizamos para poder te apoiar nessa missão aí, tá bom? Caso você queira contar com um time de especialistas para auditar, para corrigir, estar do seu lado, para que você tire essa exposição jurídica, tenha um ranqueamento melhor e melhor citação nas IAs, a gente está à sua disposição. E eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa especializada em WordPress há mais de 17 anos e sigo à sua disposição. Até o próximo vídeo.